Conexão Profissional, na CBN Recife. Conexão Profissional, parceria entre a Agilis RH, Rede Globo Nordeste e CBN Recife. Assunto a ser discutido hoje: falar dos conflitos é necessário para a saúde no trabalho. Vamos conversar a respeito desse assunto com a sócia da Agilis RH, Andréa Carvalho. Déa, bom dia. Oi, Mário, bom dia, ouvinte da CBN. Olha, nós sabemos que no nosso dia a dia é comum termos conflitos no ambiente de trabalho, seja por discordarmos do ponto de vista de alguém ou até mesmo por termos pouca afinidade com algum colega. Entretanto, acumular incômodos pode ser prejudicial para o desempenho de toda a equipe. E aí eu pergunto a você, Andréa, o que deve pautar as relações de trabalho dentro das empresas, hein? Mário, na minha opinião, o que deve pautar essas relações de trabalho são as afinidades, né, como você falou, os interesses, os estilos dos profissionais, né, porque eu acho que as pessoas não precisam ser amigos e, digamos assim, se dar bem com todos. E a gente sabe que na prática sempre tem aquelas pessoas com quem a gente se identifica mais e outras menos. Né? Mas o que a gente precisa é manter um clima de respeito. Isso é fundamental para que se tenha uma boa convivência no trabalho. Então, quando a gente fala em bom clima de trabalho, eu também chamo a atenção para a necessidade das pessoas falarem sobre as suas insatisfações, né? Porque eu acho que somente falando, somente explicitando, é que a gente pode chegar a um acordo, né? Procurar tratar os conflitos diretamente com aquelas pessoas envolvidas. Tá, então quando você fala assim, quando nós temos alguma insatisfação com alguém do trabalho, seria indicado guardar o sentimento para nós mesmos ou falarmos isso aí? Não, Mário, eu acho que não é indicado a gente guardar o sentimento, não. É aquela velha história. Quando a gente não trata o conflito, ele não desaparece. Pelo contrário, né? Eles ficam guardados, os problemas só tendem a aumentar. Então, muitas pessoas têm esse sentimento. Não, é melhor a gente não falar, né? Para não aumentar, para não piorar, mas isso é exatamente o contrário. Então, sempre que for oportuno, é preciso, sim, explicitar o incômodo, para que esse incômodo ele não se transforme numa bola de neve. E aí a pessoa termina agindo de uma maneira inadequada, termina explodindo com o outro. Então, se, por exemplo, você tem um colega com um comportamento que lhe irrita ou que tem alguma atitude que você discorda, que você se incomoda, é importante conversar sobre esses incômodos, né, com alguns cuidados, por exemplo. O cuidado para tratar apenas do necessário e o cuidado também para não ofender a pessoa, a forma de falar, né? Como é que a gente vai falar desse incômodo? Para mim, tem duas coisas principais que eu acho importante considerar. A primeira é falar, explicitar sobre o que está incomodando para que a gente possa chegar em um acordo, né, entre as partes. E a segunda é tratar do problema diretamente com o envolvido. Tem muitas pessoas que falam das dificuldades, falam dos incômodos para um outro. E isso, na minha opinião, só faz aumentar o problema e não resolver. Até porque a rádio corredor funciona muito bem numa empresa, exatamente, né? E aí depois a pessoa sabe por terceiros, fica complicado. Agora, então a maneira ideal de externar esse sentimento, sem criar conflitos, seria conversar diretamente com a pessoa e não ser tão agressivo, por exemplo, você é um mala, você é um container, você é desagregador. Não, é conversar de uma forma mais amena, né? Exatamente. Eu acho que a melhor maneira é falar diretamente, é tratar da insatisfação com transparência, né? Dizer para o outro como você acha que poderiam lidar, como você e essa outra pessoa podem lidar com as discordâncias, com as insatisfações. Eu acho que tem um outro ponto também, que é estar aberto para escutar quais são os incômodos do colega em relação a você. E aí, nesse caso, a gente precisa se reposicionar no que for possível, né, no que for, de fato, pertinente e possível. E, além disso, tem algumas pessoas também que buscam tratar essas insatisfações, a depender do tipo de insatisfação, procuram usar os normativos da empresa, procuram usar os valores da empresa como referências para construir alguns acordos no trabalho. Né? Mas o que é importante, Mário, nessa situação, é buscar tratar as questões com o máximo de leveza possível, com o máximo de transparência possível, adotar uma postura facilitadora, né, para se chegar a uma solução, porque eu acredito que dessa forma a possibilidade de se melhorar o clima organizacional e a convivência no trabalho é muito maior. Ok, Andréa, muito obrigado então pelas suas dicas. Obrigada, Mário. Bom dia a todos. Nós começamos com a Andréa Carvalho, que é sócia da Agilis RH, a respeito de como falar sobre conflitos dentro da empresa.
Sugestões de pauta podem ser encaminhadas para o e-mail conexãoprofissional@agilis.com.br. E se você acompanha os temas tratados aqui no quadro, pode também e deve acompanhar o blog conexãoprofissional.com.br.